interromper porque... Claro, Pavinato. O Flávio Dino, né, ele está falando sobre a sua ida ao Complexo da Maré. Vamos acompanhar. Ora, eu publiquei a foto da reunião. As pessoas ali estão. E nós temos a seguinte situação. Nós temos a situação em que uma reunião pública realizada a 15 metros da Avenida Brasil é previamente comunicada à Polícia Civil do Rio de Janeiro, à Polícia Militar do Rio de Janeiro, ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal. Era uma reunião com o Comando Vermelho. As senhoras e os senhores, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, não ponham em suspeição o secretário de Segurança da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que eu nem conheço. Não ponham em suspeição o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Porque o Ministério da Justiça enviou ofício a eles 3 ou 4 dias antes. E eu considero a estas alturas, me perdoem, algo esdrúxulo, imaginar que eu fui reunir com o Comando Vermelho e avisei a polícia. Então é preciso ter seriedade no debate público. E evidentemente, claro, ali estive, ali recebi um documento e publicizei os resultados da reunião. E aproveito para dizer que eu cometi um erro e quero pedir desculpas em relação a esse erro. Na próxima eu vou convidar os deputados federais e as deputadas federais para irem comigo, porque eu quero crer que não é todo mundo que tem medo das comunidades mais pobres do Brasil e que com certeza muitos irão me acompanhar. Assim creio. Já farei uma reunião nessa semana similar e vou enviar ao presidente o convite, assim como as autoridades policiais foram avisadas. Em relação... Nós vamos dar continuidade com essa declaração, porque ele disse que é esdrúxulo o requerimento dos senadores para criminalizar, para ele prestar informações, que ele tentou, que é uma tentativa dos deputados de criminalizar a população, e nós vamos comentar logo na sequência esta fala do Flávio Dino e a nossa produção. Se tiver alguma afirmação de mais impacto, por favor, nos mandem para o debate. Fala do Flávio Dino, né, que falou que era esdrúxulo o requerimento à convocação da Câmara, Rodolfo, e ao mesmo tempo ele volta com aquela ladainha. Vocês querem criminalizar a população pobre, né? E fala assim, que imaginaram que ele foi se reunir com o Comando Vermelho. Ninguém imaginou que ele foi se reunir com o Comando Vermelho. O fato é que ele entrou numa área dominada pelo Comando Vermelho, que nenhuma outra autoridade entra sem autorização do Comando Vermelho, e quando entra com escolta armada. Ainda ele tirou um sarro do Congresso, tirou um sarro danado do Congresso, falou assim, para a próxima vez que ele for, né, convidar parlamentar para ir. Aliás, eu quero ver se algum parlamentar agora decide ir para lá, ele leva que pouco. Ele vai ser corresponsável pela morte? E a última pergunta e ele volta, né, para ver que não tem medo de pobre. Mas no Rio Grande do Norte ele estava lá, até os dentes de segurança. E aí? Quem para esse Dino, o Rodolfo? Pavinato, primeiro que ele começou... No Rio Grande do Norte, a facção é rival da facção do Rio de Janeiro. Tem isso. Ah, tem esse detalhe? Tem essa questão. Ah, e piora as coisas, Nelson. Olha, a informação que eu ia trazer aqui, Nelson, obrigado por isso, porque você vai falar e vai falar melhor do que eu, porque eu quero começar porque ele foi falar de Jesus e chamou Jesus de Diogo. Pelo amor de Deus, Jesus. É o famoso sujeito que chama Jesus de Genésio e chama Nabucodonosor de Nabo. Não vou ter. Ok, ele começou já chamando Jesus de Diogo. O que podemos esperar desse cidadão? Fala pra mim. Como bem diz aqui o Kobayashi, lógico que ele não precisava de segurança no Rio de Janeiro, porque... Será que não é que ele não estava lembrando do Ragatanga? Lembra da música
olha lá quem vem virando a esquina, vem Diogo com toda a alegria, festeja. Deve ter lembrado disso aí, hein? E rasgando a tanga aí, né? Cara, é lamentável. Quem não lembra das falas do Dino, logo depois das eleições, que a gente tinha que chorar na cama quentinho, que lá é lugar de chorar, que não sei o quê. Então, eu não consigo entender qual é o momento da política que nós estamos passando, que perdeu seu respeito pelas pessoas. Perdeu, de fato, o direito de responder às pessoas com pelo menos diplomacia, com pelo menos um pingo de educação. Será que nós estamos vendo demais? Ele entrou na favela do Rio de Janeiro, que é comandado ali, né, dirigido pelo Comando Vermelho, sem avisar ninguém. Ele falou aí o Pavinato, que ele avisou. Não, ele não avisou. Não, ele não avisou. Ele avisou Dino, que vai rolar na festa. Exatamente. Então, Pavinato, esse cidadão a gente não pode esperar nada, a gente tem que continuar em oração aqui para um país melhor. Oração para quem? Para Jesus ou para Diogo? Só tem um Deus, Jesus. É a pergunta que não quer calar aqui. E aí, Nelson, aliás, ele é o ministro da Segurança Pública, né? Ele está preocupado em tirar sarro dos parlamentares, mas ele também está igual ao Lula, né? No caso da professora de 71 anos, que foi servidora pública a vida inteirinha, mas assim, é uma pessoa comum, né? Uma pessoa comum. Deixa, né? Para que falar da morte dela? Pois é, Pavinato, eu quero comentar a respeito desse trecho que a gente ouviu do ministro Flávio Dino, dele dizendo que ele oficiou a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a todo mundo, que estava todo mundo sabendo e que, então, na ideia dos parlamentares, as polícias ou os comandantes das polícias também seriam ali parceiros nessa correlação com o crime organizado. Enfim, ele faz uma ironia ali muito grande a respeito disso. Mas fica muito claro, pelo menos da minha análise, que ele pode ter oficiado dando ciência às polícias, às autoridades de segurança, de que ali ele estaria. Mas não há notícia, ou pelo menos ele poderia mostrar, se fosse verdade, de algum ofício que ele solicitasse escolta, algum ofício que ele solicitasse informações ou até mesmo um parecer de viabilidade do ponto de vista da segurança da visita dele àquele local. Uma carta dizendo que ele vai para determinado local ou não significa nada em relação à presença ou não de escolta, à presença ou não de segurança. Agora, se ele está batendo nessa tecla, ele poderia mostrar. Apresente os ofícios que foram enviados às polícias e vamos ver se nesses ofícios consta só uma ciência, uma informação. Ele está só avisando as polícias ou ele está pedindo escolta, policiais, efetivo, um plano de segurança, um plano operacional para essa visita dele naquela comunidade? Seria uma boa oportunidade da gente ver agora. E é imoral também com a população, né, Nelson? Tem esse lance também, né? Mas da moral, você vai entrar num campo que não existe. Não, mas tem uma questão importante aqui que eu acho seguinte. Em política, Thiago, em política, a interpretação que se tem do fato ela, às vezes, é mais importante do que o próprio fato. O Lula silenciou. Não quis ser solidário com essa tragédia que ocorreu vitimando uma professora. E com 70 anos de idade, faria 71 anos esse ano. Isso pode ser interpretado como ele não querer suscitar um debate sobre a redução da minoridade penal, em que o partido dele é flagrantemente contrário. A visita do ministro da Justiça numa ONG dentro da favela da Maré, dominada pelo Comando Vermelho. Pode ser interpretado esses gestos como gestos de leniência, como gestos de falta de firmeza na resposta ao combate à criminalidade. E esse tipo de hesitação, esse tipo de colocação, não se sabe bem, bom, eu vou fazer um discurso radicalmente contra o crime organizado? Será que vou parecer um direitão fazendo isso? Não, e também será que pega mal para a minha imagem? Só nas suas comparações, vale lembrar que ele também não se pronunciou do caso das joias lá da Arábia Saudita, porque, muito bem lembrado aqui, ele também, né, passou a mão em algumas coisas, como aquele Cristo do século XVI de valor inestimável. Então, agora ele começa e diz o seguinte: a falta de uma posição clara, definida, voltada para uma ação efetiva contra a criminalidade mostra uma certa hesitação de não querer desagradar, não estou dizendo que são parceiros, mas não querer desagradar um público que ele tem como seu eleitor. E isso é percebido claramente a ação do Sindicato do Crime
e do primeiro comando da capital que São Paulo exportou para o Brasil todo, está lá no Rio Grande do Norte, é uma ação de chantagem. Uma ação de quem se permite chantagear o governo, fazendo ações criminosas por todo o estado do Rio Grande do Norte. Não digo nem as ameaças, porque essas foram interceptadas por um ótimo trabalho do promotor Lincoln Gaki e da Polícia Federal. Então, esse tipo de situação, essa interpretação, o governo tem que desfazer rapidamente. Ou o criminoso logo percebe quando ele pode montar e cavalgar. Aí o Dino também precisa dar explicação da armação, né? Porque ele é o chefe da Polícia Federal e o chefe do chefe disse que era uma armação. É uma armação? É uma cilada, Bino? Tem uma coisa, Pavinato. Ele disse que é esdrúxulo, né? Inclusive está no nosso GC, que Dino disse que é chamado para explicação é esdrúxulo. Então não há crime nenhum naquelas notícias que ele enviou à Procuradoria. Não é desculpa, ele não disse isso, não é possível. Ele disse isso... Porque se ele disse que é esdrúxulo... Não, se ele fez isso... Ele falou que é esdrúxulo. Não, se ele falou que a convocação, o requerimento é esdrúxulo, ele fez um ataque direto ao Poder Legislativo. Claro. É um ataque, um desrespeito à Câmara. Eu quero ver se vai ter agora deputado federal eleito com discurso de machão, de oposição, que vai se levantar e não vai engolir esse desaforo. Isso é um desrespeito a quem tem mandato popular. E mais do que isso, Capês, ele acaba de arquivar as notícias crimes que ele enviou à Justiça, porque o fato do pessoal questionar ele, dele ter entrado naquela comunidade, fez com que ele noticiasse aí crimes de mais de 6, 7 parlamentares, salvo engano. O que é cerceamento da coisa lá. Tiago, eu cansei de ver na Assembleia Legislativa... Da coisa é ótimo. Da coisa é maravilhoso, né? Eu cansei de ver na Assembleia Legislativa, eu como presidente, da imunidade parlamentar, lembrei. Chamar a atenção de secretário de Estado e deputados da oposição pedirem respeito a secretário de Estado porque eles têm mandato. O ministro não tem mandato. Ele está designado, nomeado por um cargo. Mas na cabeça do PT... Ele não pode dizer cargo isso. de confiança. Ele não pode dirigir assim. PT, Capês, professor E essa é a função do legislativo. Na cabeça do PT, as pessoas têm pau-mandato. A gente tem um monte de pau-mandato. Não é mandar, é pau-mandato. Agora, ninguém imaginou que ele fosse reunir com o Comando Vermelho. Ninguém disse isso. Nunca, jamais. Mas o que nos espantou sempre aqui é que o ministro da Segurança Pública vai fazer o quê na favela? Oferecer segurança pública. Mas não, ele voltou de lá com uma minuta pedindo que não haja segurança pública. E uma lacuna de segurança pública é uma afronta à integridade do território nacional. Portanto, quando você tem uma minuta que pede a ausência da segurança pública e o monopólio da força do Estado, você tem na mão a minuta de um golpe contra o Estado. É isso que a gente quer saber, meu querido. Você não foi lá para levar saúde, você não foi lá para levar sabão. Você é ministro da Segurança Pública. É ou não é? Desculpa. Pode a conversa de elevador agora. Eu vou fazer uma ligação aqui, porque o Lula... O Lula... celular? Obrigado, eu tô com o meu aqui. Combinado. Eu vou tentar ligar. Não sei se eu vou conseguir. É rapidinho, desculpa. Não, fica tranquilo. O Lula subiu no complexo do Alemão também com o bonezinho da CPX. Estou tentando ligar os fatos agora. E agora o ministro da Segurança vai lá sem o segurança. O que será que a gente está vendo aqui? Olha, eu vou não discordar do Rodolfo, mas eu vou potencializar o que ele falou. Também, né? Não é questão disso. Por uma razão muito simples. Porque vai parecer que eu estou discordando dele. Mas eu vou pegar uma imagem para ficar muito clara. Quem quiser ir no Mercadão, vai comprar peixe. Você vai identificar que tem peixe de água salgada, tem peixe de água doce. Peixe de água salgada não sobrevive em água doce. Peixe de água doce não sobrevive em água salgada. Ponto. Por que eu estou começando assim? Eu não tenho como usar o boné, o CPX, para dizer que o Lula tem algum vínculo com o crime organizado. Não posso fazer isso. Eu não posso. Só um minutinho. Eu não posso fazer uma ligação de que porque o Flávio Dino foi lá, ele tem uma ligação com o Comando Vermelho. Mas uma coisa eu posso dizer, que é isso que me deixa tranquilo no que eu vou falar agora. O fato dele ter ido lá, sem ter recebido qualquer contraposição, no mínimo, demonstra que as pessoas que lá estão gostam dele por alguma razão. Razão pela qual ele não precisa nem negociar muito. A conclusão que eu posso chegar é de que não significa que ele é um tipo específico de peixe, mas ele deve ser peixe de água salgada.
Porque aqueles que lá estão recebendo ele independentemente daquilo que ele representa. E ele foi lá sem pedir autorização, ou só comunicou. Porque se ele comunicou à polícia e a polícia falou assim, pode ir, ministro, fica tudo tranquilo, essa polícia é irresponsável. Porque a polícia sabe que aquele espaço territorial já foi tomado pelo crime organizado. Não significa que a população de lá é criminosa, você sempre fala, Pavinato. O fato de você morar em Cuba, que é uma ditadura, não significa que todo mundo seja ditador. Na realidade, são escravos dos ditadores. Aquela população que está lá está submetida a um grupo, que é o crime organizado, que tomou conta como se um país fosse. Na verdade, ele foi lá para ajudar a submeter essas pessoas a essa situação degradante, injusta, insalubre. Ponto que você foi é essencial. Se ele vai lá para ler um documento, assinar um documento, ou aprovar uma medida que retira ou reduz a presença do Estado lá, significa que ele está admitindo a existência de outro Estado. E ele pegou na mão a minuta do golpe. Mas tem uma coisa. Ele tem a minuta do golpe na mão. Tem uma coisa, lá ainda não está sobre intervenção federal na segurança. Então quem manda na segurança lá ainda é a Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, que tem um secretário que ele mesmo disse nesse trecho que nós ouvimos que ele não sabe nem o nome. Então, se a pauta fosse segurança, será que não deveria ter ido junto com o próprio... Você acha que ele vai lembrar? O ministro sabe dar nem de Jesus. Uma autoridade de segurança pública, secretário, coronel, delegado-geral, promotor, que entra, o ministro da Justiça, que ingressa num território onde vivem pessoas honestas, mas que é dominado pelo crime organizado, só entra sem autorização do crime organizado, com um grande arsenal e trocando tiros. Para entrar assim, com tranquilidade, com uma mera escolta, tem normalmente negociação, sim. E ele é um alvo fácil. Para que ele possa ingressar. E o Dino é um alvo fácil. Querer esconder isso é tapar o sol com a peneira. Né? E o Dino é um alvo fácil, não podemos esquecer disso. Bom, até o Michael Jackson... É um alvo fácil, ele é ministro da Justiça e da Segurança Pública. Não falei nada disso. Não ponha palavras na minha boca. Então tá bom. Se até o Michael Jackson precisou ter autorização para gravar o seu videoclipe, imagina o Flávio Dino, que exatamente, para ler um documento. Não se entra. Quem não lembra do Tarcísio aqui em São Paulo que não foi recebido lá dentro da comunidade?